E aí, pessoal, vamos lá? Professora Emília aqui falando com vocês, professora de literatura e redação de vocês, né? E hoje eu estou aqui muito alegre, né, de estar aqui com vocês, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Machado de Assis, obviamente o Machado inserido no realismo, né? Tá certo, pessoal? Bora lá. O Machado é carioca, de nascimento, né? Sempre viveu no Rio de Janeiro, 1830 e em 1837, mentira, 1839, o cara nasceu, né? E o Machado morre em 1908, né? O Machado é efetivamente o primeiro grande artista brasileiro. E ele é o intelectual completo. É um cara que vai fazer prosa, prosa de ficção, prosa de não ficção. Como assim, Emília, prosa de ficção? Romances e contos. Romances de fase romântica e romances de fase realista. Contos de fase romântica e contos de fase realista. É preciso que nós entendamos que o Machado, a maturidade da obra machadiana é o realismo, mas o cara nasceu antes, né? Enquanto escritor, ele nasce lá no romantismo. Porque é como eu costumo dizer, nunca é assim, a pessoa dorme hoje, aí amanhã abre um olho, abre outro, diz, você é artista. Não é assim. Nunca é assim, né? E para o Machado também não foi. Né? Ele começa lá, na real, o Machado começou lá no jornalismo, não é, gente? Aí é o momento da gente falar um pouquinho da trajetória do Machado. O Machado nasceu numa chácara, né, que chamava Livramento. Hoje é uma comunidade, né? Ou seja, se fosse hoje, para usar uma palavra que eu acho grosseira, o Machado seria favelado, né? Machado é mestiço, né? Machado foi pouco à escola. Machado perde a mãe muito cedo. Quer dizer, tudo o que o cara aprende, ele sabe latim, ele sabe inglês, ele sabe francês, ele sabe alemão, né? Ele não vai ler nenhum dos grandes autores na tradução, ele vai ler na fonte, né? O Machado, tudo isso vai ser na base do autodidatismo, ou seja, é o cara que vai aprender praticamente sozinho, entendeu? Então esse cara que perde a mãe logo, né, e vai morar com a madrinha, depois o pai casa e ele vai morar com o pai dele e tal, esse cara, quando ele começa a trajetória dele, ele não começa escritor, ele começa na área do jornalismo, né? E o Machado também vai precisar trabalhar para ganhar o pão de cada dia. E o Machado vai conciliar isso, né? A atividade de jornalista, ele vai trabalhar na tipografia nacional, que seria um emprego público, né? O Machado, a existência profissional do Machado é no Império, né? Ele é funcionário do Império. Por óbvio que quando Machado morre, nós sabemos que já é um Brasil república, né, senhoras e senhores? Mas o Machado, quando ele começa aquela trajetória lá, é um Machado, né, que viveu a maior parte da sua existência durante o Império. E é esse cara, com pouca formação clássica, digamos, desculpa, clássica não, o adjetivo aí está errado, com pouca formação escolar, em banco de escola, sentado lá, um negócio formal, esse cara, em 1881, ele lança uma obra memorável chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas. E por óbvio que antes ele já tinha escrito outras coisas, né? As narrativas românticas do Machado precedem a 1881, mas é o Machado realista que nos interessa aqui e agora. Esse cara, né, cuja existência
parece ter sido toda destinada a olhar a essência humana. Como assim, professora? Não entendi. Eu explico. É assim, ó. O Machado é realista. Qual é a proposta do realismo enquanto escola literária? A proposta do realismo é trazer para as letras o cientificismo, a razão, né? Para dentro da literatura, e o escritor ele vai funcionar como se fosse uma espécie de cientista, porque as teses, as grandes teses cientificistas estavam muito na moda na época. Eu vou dizer uma para vocês, a tese do determinismo, né? Se a gente pegar a tese do Taine, né, do Hippolyte Taine, que é o pai do determinismo, o que o determinismo dizia, senhoras e senhores? Que o homem é resultado do meio, da raça e do momento. O Machado, ele vai lá e desmoraliza, ele desmoraliza o determinismo. Porque preto, favelado, né, tecnicamente analfabeto, epiléptico, o cara vai lá e em 1897, senhoras e senhores, creiam-me, ajuda a fundar a Academia Brasileira de Letras. A cadeira de número 1 é a cadeira dele, né? E o Machado ocupa a presidência da ABL até a sua morte em 1908. O enterro de Machado, em 1908, foi um acontecimento, né? Se fosse hoje, a gente dizia que teve uma carreata que sai da sede da ABL, da Academia Brasileira de Letras, para levar o corpo de Machado para a morada final, certo? É esse cara, esse grande intelectual que eu falei que ele fez de narrativa de ficção, de não ficção. Que tipo de não ficção, Emília? Estou juntando o fio da meada que eu deixei lá atrás, não foi? Que não ficção? Crônica, né? Crônica, né? Ele é um baita de um cronista. Numa época em que poucas pessoas tinham acesso ao jornalismo, ou seja, ao jornal escrito, porque a gente vai ser um país de poucas pessoas letradas ainda. Cronista. Machado de Assis era um dramaturgo ou teatrólogo, escreveu peças de teatro. Machado de Assis fez crítica literária, né? Esse cara que, né? Fez poesia, por óbvio que o cara faz poesia. Baita desse escritor. Eu acho que já deu para perceber que eu gosto muito de Machado, né? Já deu para perceber. E esse cara aqui que eu trouxe assim um rápido momento para vocês, né? E é com esse cara aqui que a gente está começando no Foco Vestibulares. E é com esse cara aqui que eu estou convidando vocês, tá entendendo? Para vir para a gente. Para vir para a gente como, Emília? Para estudar conosco, né? Tu tá entendendo? Não, entendi, Emília. Então, né? Acompanhe-nos, siga os bons professores, né? Que estão aqui à disposição de vocês. Agora, para coroar de êxito esse grande primeiro encontro entre nós, o que eu vou fazer? Eu trouxe um trechinho de uma obra do Machado, chamado Quincas Borba, que ele publica em 1891, quer dizer, 10 anos, e, olha, eu botei o dedo aqui, ó, nem poderia fazer isso. 10 anos depois de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Machado publica uma obra fantástica chamada Quincas Borba, né? E eu vou ler um trechinho de Quincas Borba e também eu vou, né, ler a questão que eu elaborei para vocês, né? Para prestigiar aqui esse nosso grande encontro. Bora lá, meu povo? Então, meu povo, agora, nesse momento, a gente vai ler, né, a questão. Eu estou apontando aqui, porque a questão ela está aqui de frente para mim. Eu estou de frente para vocês, mas a questão está de frente. Sem entender? Não dá. Vai, tudo bem, bora lá.
eu escolhi um fragmento de uma obra magnífica do Machado de Assis, chamado Quincas Borba. Machado publica Quincas Borba em 1891, 10 anos depois da memorável Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Uma grande obra também. É uma narrativa escrita em terceira pessoa, né? Porque Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma narrativa de primeira pessoa, né? Se lá atrás, em Memórias, né, 1881, Memórias para os Íntimos, né? Se lá em Memórias o Machado de Assis busca analisar o irremediável da tolice humana, como ele mesmo diz, né, em relação ao Brás, aqui, né, o Machado de Assis, pelas vias dos personagens que ele coloca para transitar em cena, né, ele vai também buscar, né, averiguar, né, tentar deslindar a essência humana. O que o ser humano, o que tu tens, o que nós temos no nosso íntimo, né? Machado, sem nunca ter passado na porta de uma faculdade de psicologia, ele era um profundo entendedor da psicologia humana. Vamos lá, senhoras e senhores, leiamos, pois, o fragmento, né? E vamos ler as alternativas, vamos dar o gabarito e seremos todos felizes para sempre, porque a ideia é essa, né? Caetano Veloso disse que gente é para brilhar e não para morrer de fome. Eu concordo. Vamos lá. Leia o fragmento do capítulo 46 de Quincas Borba de Machado de Assis. Vamos ler. O rumor das vozes e dos veículos acordou um mendigo que dormia nos degraus da igreja. O pobre diabo sentou-se, viu o que era, tornou a deitar-se, mas acordado, de barriga para o ar. Ou seja, sim, de barriga para cima, né? Com os olhos fitos no céu, ou seja, os olhos fixos no céu. O céu fitava-o também, impassível como ele, mas sem as rugas do mendigo, nem os sapatos rotos. O que são sapatos rotos? Sapatos furados. Ele era um mendigo, né? Aí o sapato todo arruinado. Nem os andrajos. O que são os andrajos? As roupas, né? Rasgadas, poídas, de tão gastas, né? Um céu claro, estrelado, sossegado, olímpico, tal qual presidiu às bodas de Jacó e ao suicídio de Lucrécia. Olhavam-se numa espécie de jogo do siso. Deixa eu explicar aqui rapidinho o que é jogo do siso para vocês, né? Que ninguém mais faz esse tipo de jogo, faz uma penca de anos, né? O jogo do siso era aquele jogo que consistia em as pessoas ficarem se olhando fixamente. Quem risse primeiro, perdia o jogo. Quem risse primeiro, né? Tem o jogo do siso também numa cena lindíssima em Dom Casmurro. Um jogo do siso entre o Bentinho e a Capitu, né? Olhavam-se numa espécie de jogo do siso, com certo ar de majestades rivais e tranquilas, sem arrogância nem baixeza, como se o mendigo dissesse ao céu: afinal, não me has de cair em cima, e o céu, nem tu me has de escalar. Aí terminou o fragmento, vamos para as alternativas, ok? Sobre o que se diz do trecho acima, aponte o que vai errado. Nós vamos assinalar a alternativa incorreta. É a incorreta. Vamos lá, na letra A. Como é comum em Machado de Assis, a referência a livro importante do repertório da humanidade e também a evento significativo na construção da história. Que livro é esse a que o Machado de Assis faz referência no fragmento? Ora, pois, é a Bíblia, né? Quando ele fala das bodas de Jacó. E esse evento significativo na construção da história sobre Lucrécia. Por certo, Lucrécia Borgia, que as senhoras e os senhores, de quem as senhoras e os senhores já ouviram falar. Tá lá,
Tá bonitinho no fragmento, né? Presta atenção que é o errado. Bora na letra B? O inalcançável faz parte da existência, seja ela humana ou natural. A humana é a do mendigo, a natural é a do céu. Nada pode tudo. E nada pode tudo na vida mesmo, né? É isso? Exatamente. Certíssimo, né? Na letra C, no jogo do siso, cada um dos lados se sente seguro diante da fragilidade do oponente, né? É verdade isso. O mendigo diz, não me has de cair, tu não has de descer, não é? Ele diz para o céu, tu não pode descer. E o céu fala bem assim para ele, tu também não pode subir. Seria assim hoje, né? Tem que ser errada, né? A A está correta, a B está correta, a C também, não é? No jogo do siso, cada um dos lados se sente seguro diante da fragilidade do oponente. Por quê? Porque o céu não pode descer para vencer o mendigo e nem o mendigo pode subir para vencer o céu. Bora na D? Por diferentes razões e argumentos, diferentes interesses e pessoas nunca terão tudo o que desejam. Volta para o diálogo, que a gente sabe que é um diálogo imaginário entre o céu e o mendigo. O céu diz, tu não pode me alcançar. Aí o mendigo, tu também não vai descer para me pegar? Mais ou menos isso, né? Olha, a letra E é que está errada, né? A letra D está correta. Gente, a letra D, ela é um pouquinho parecida com a letra B, que nada pode tudo na vida, né? Nunca terão, nós humanos, nós nunca teremos tudo o que desejamos, né? A letra E que está errada, já explico, bora lá. O céu e o mendigo simbolizam a relação entre Sofia e Rubião. Bora lá, para começo de assunto. Não teve relação entre Sofia e Rubião. Sofia era casada com Palha, né? Teoricamente, o Palha é amigo de Rubião. O Rubião se apaixona perdidamente por Sofia. Ela o manipula com uma maestria que ninguém duvida, mas ela nunca deu esperança a ele. Ela manipulou, presta atenção. Eu te manipulo é diferente de eu te dar esperanças ou tu ter algum relacionamento com alguém, né? O capitalista, na época do Machado, no livro do Machado, ele chama de capitalista. O que é capitalista? Hoje seria o empresário, né? O empreendedor. O capitalista jamais alcançará o amor da esposa de seu sócio, né? Mas o céu e o mendigo não simbolizam coisa nenhuma disso, né? É uma observação, né? Esse diálogo entre o céu e o mendigo é uma observação à parte que o Machado costuma fazer, né, senhoras e senhores? O Machado é técnica, né? Né? Conversa, dialoga com o leitor, né? Explica trechinhos da obra, a famosa metalinguagem, a metalinguística né? A metalinguagem no discurso narrativo. E aí, né? É mais um daqueles momentos em que o Machado coloca essa questão, né? De parar a narrativa e fazer reflexões de ordem filosófica, moral, né? Religiosa, etc., né? Então, o mendigo e o céu e o mendigo não simbolizam a relação entre Sofia e Rubião, porque, para começo de assunto, Sofia e Rubião nunca tiveram nenhum relacionamento, né? E o coitado do capitalista, ele não vai alcançar o amor porque ela não o ama, ela o manipula. E depois que eles arrancam tudo do coitado do Rubião, inclusive a fortuna dele, eles fazem o quê? Dão um chute no Rubião. O Rubião enlouquece, né? Vou dar spoiler agora. Enlouquece, né? Vai para o hospício, coitado. Seria um hospício, né? Um hospital psiquiátrico. Fica internado, daí ele foge, volta para Barbacena, acompanhado do cachorro, né? Que chama Quincas Borba, e o cachorro que ele chutava o cachorro, né? Vocês já leram, né? Ele maltratava pra caramba o cachorro, né? O cachorro foi o único que ficou com ele. Até o fim.
Rubião morre, uma semana depois, Quincas Borba, o cachorro, morre. Né? É uma obra memorável e eu termino aqui com essa coisa magnífica que é esse cara eterno, Machado de Assis. Um abraço, meu povo. Até mais, hein? A gente vai se encontrar no Foco. Vem pra gente, vai ser legal, vai ser bom, né? Ótimos professores, né? Você não vai precisar sair do conforto de seu lar para, né, nos prestigiar, e nós teremos um enorme prazer em estar nesse feedback aqui, nessa conversa. Um abraço aí. Procura a gente na rede social, todos nós muito presentes. Um abraço, até mais.